O espaço próximo à Terra já foi muito povoado por detritos espaciais. Claro, hoje em dia ainda é povoado, mas o número desses objetos já foi muito maior num passado remoto. Por mais que hoje em dia os detritos ao nosso redor tenham diminuído significativamente, vez ou outra eles possibilitam fenômenos inesperados no céu noturno. As câmeras de monitoramento espalhadas pelo país são responsáveis por capturá-los, uma vez que nem sempre podemos estar olhando para cima. Numa dessas observações, uma captura chamou bastante a atenção. Dois objetos descem ao mesmo tempo do espaço. No vídeo de hoje, vamos ver e entender exatamente o que aconteceu no sul do Brasil. Gente, cada dia que passa, estamos cada vez mais perto dessa marca incrível de 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, convido você a descer a tela rapidinho e apertar o botão inscrever-se, tá? Se você estiver assistindo pela TV, abre o aplicativo do YouTube no celular, pesquisa por Mistérios do Espaço e aperta o botão inscrever-se. Bom, assim você ajuda a gente a chegar nessa marca tão incrível e tão importante para o nosso projeto. Bom, é isso, bora pro vídeo. A cada dia, milhares de pequenos fragmentos de rocha entram na atmosfera da Terra. A grande maioria é tão pequena que se desintegra completamente antes mesmo de alcançar o solo, produzindo apenas um breve risco luminoso no céu. Embora esses eventos sejam comuns, a chance de dois meteoros aparecerem ao mesmo tempo, cruzando o campo de visão de uma câmera ou sendo observados simultaneamente, é extremamente baixa. Isso acontece porque cada meteoro possui sua trajetória, velocidade e ponto de entrada na atmosfera completamente diferente. Mesmo durante chuvas de meteoros, quando a Terra atravessa regiões ricas em detritos deixados por cometas, os fragmentos são separados por centenas ou até milhares de quilômetros no espaço. Assim, mesmo que milhares de meteoros possam existir no espaço ao mesmo tempo, ver dois entrando no céu ao mesmo tempo é muito, mas muito raro. A maioria desses fragmentos remonta a pelo menos 5 bilhões de anos, quando os planetas ainda estavam se formando em nosso sistema solar. Após bilhões de anos orbitando o Sol, alguns desses fragmentos acabam tendo sua trajetória alterada pela gravidade dos planetas. Quando finalmente encontram a Terra, entram na atmosfera em velocidades que podem variar entre aproximadamente 11 e 72 km por segundo. O intenso atrito com o ar aquece a superfície a milhares de graus, criando o fenômeno luminoso que chamamos de meteoro. Em registros de meteoros duplos, muitas pessoas imaginam que ambos fazem parte da mesma rocha que se dividiu. Embora isso possa acontecer em casos específicos, na maioria das vezes trata-se apenas de uma coincidência visual. São dois objetos completamente independentes, vindos de regiões diferentes do espaço, que por acaso atingem a atmosfera quase no mesmo instante, produzindo um espetáculo extremamente incomum. Além da necessidade de os dois meteoros aparecerem praticamente ao mesmo tempo, ambos precisam estar dentro do campo de visão da câmera, em uma noite de céu limpo e com o equipamento apontado para a direção correta. É uma combinação de fatores tão específica que muitos astrofotógrafos passam anos registrando o céu sem conseguir uma única gravação semelhante. Apesar da raridade dos meteoros duplos, impactos de objetos vindos do espaço desempenharam um papel fundamental na história da Terra. O exemplo mais famoso ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, quando o grande asteroide atingiu a região atual da Península de Yucatán, no México. A energia liberada nesse impacto em específico foi responsável pela extinção de pelo menos 75% de toda a vida no planeta Terra, incluindo os dinossauros. No final das contas, isso só quer dizer mesmo que a ciência dos meteoros é muito bacana, muito interessante. Mas o fato de registrarmos dois ao mesmo tempo continua sendo muito raro, uma vez que precisamos de um cenário bastante específico para que esse tipo de registro possa acontecer. E vamos entender agora com a nova captura feita no sul do Brasil.
Foi nesse momento, pertinho da meia-noite, que o observador Tiago Paz, em Florianópolis, Santa Catarina, registrou uma cena extremamente incomum. Dois possíveis meteoros cruzando o céu praticamente ao mesmo tempo. Em uma primeira observação, a imagem pode gerar dúvidas por causa de um reflexo visível no lado direito do enquadramento. Esse tipo de artefato óptico é relativamente comum em câmeras apontadas para fontes muito brilhantes. No entanto, ao analisar o vídeo em câmera lenta, percebe-se um detalhe importante. O segundo objeto acompanha praticamente a mesma trajetória do objeto principal, enquanto o reflexo aparece deslocado e com comportamento diferente. Isso indica que não se trata simplesmente de uma duplicação causada pela lente, mas sim de um registro que merece uma análise cuidadosa. Se o objeto mais fraco for realmente um meteoro, uma das explicações mais plausíveis é que estamos diante de uma origem incomum. Em vez de serem duas rochas independentes que coincidentemente entraram na atmosfera ao mesmo tempo, eles podem representar fragmentos de um mesmo corpo que se partiu antes de alcançar as camadas mais densas da atmosfera terrestre. Essa fragmentação pode acontecer de maneiras diferentes. O objeto pode simplesmente ter sido rompido ainda no espaço por uma série de fatores. Pela própria gravidade da Terra, tensões acumuladas ao longo de milhões de anos, ou até mesmo já ter sido se fragmentado bem longe do nosso planeta, e eles vieram viajando até aqui separados por apenas algumas dezenas de metros. De qualquer forma, uma coisa que eu quero que você entenda aqui é a raridade de um registro como esse. Outros já aconteceram na história, mas ainda assim é muito raro e não vemos todo dia algo assim acontecer. Mesmo separados por alguns metros ou dezenas de metros no espaço, esses fragmentos continuam viajando praticamente na mesma direção e com velocidades muito semelhantes. Por isso, vistos da Terra, eles podem parecer dois meteoros paralelos, mantendo uma distância quase constante enquanto atravessam o céu. Esse comportamento é justamente um dos aspectos que tornam o registro de Florianópolis tão interessante. As velocidades envolvidas impressionam. Meteoros como esse podem atingir 50.000 km/h ou mais, dependendo da órbita em que estavam antes de encontrar a Terra. Em questão de segundos, eles percorrem dezenas de quilômetros na atmosfera, produzindo um intenso brilho causado pelo aquecimento extremo de sua superfície. A câmera lenta é fundamental para entender melhor esse evento. Permite observar se ambos os objetos mantêm sincronismo durante todo o percurso, se apresentam variações de brilho semelhantes e se realmente compartilham a mesma linha de deslocamento. Esses detalhes ajudam a diferenciar o possível meteoro duplo de reflexos ópticos, pixels quentes e outros artefatos produzidos pelo sensor da câmera. Independentemente da explicação definitiva, o registro representa um verdadeiro espetáculo. Capturar um meteoro brilhante já é um acontecimento relativamente raro. Registrar dois possíveis fragmentos cruzando praticamente a mesma trajetória no mesmo instante é algo ainda mais incomum. Se um dia for possível confirmar que estamos diante de um objeto realmente duplo que entrou na nossa atmosfera, podemos estar diante de um registro de fragmentação meteórica. Isso é muito raro de ser registrado. E bom, sendo um meteoro duplo ou não, as imagens já impressionam. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!